Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as propriedades da radiciação. A gente já estudou as propriedades da potenciação e agora a gente também precisa ver um pouquinho das propriedades da potenciação, da radiciação, correto? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós estamos trabalhando que a radiciação, logo na sequência depois da potenciação, porque é uma operação inversa, né, da potenciação. Ó. Observe que aqui eu tenho um número escrito dentro de um radical, de uma raiz, correto? Então eu tenho uma base A, um expoente da raiz n, e o b é a resposta dessa raiz. Ou seja, se esse b elevar a n vai ser igual ao a. Ou seja, aqui eu tenho uma potência igual a a, ok? Uma é inversa da outra, tá bom? Desde que a gente considera que, ou seja, o expoente seja um número natural e esse número tem que ser o quê? Maior do que 1, correto? Nas raízes, né? Nas raízes, esse n ele é o índice da raiz, na potência ele é o índice da potência e na raiz ele é o índice da raiz. E o a ele é o radicando, ok? E o radical é a resposta daquela raiz, tá bom? Nós temos aqui a nossa primeira propriedade, tá bom? Raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número, tá bom? Ou seja, a raiz enésima de a elevado a n é igual a a, tá bom? Vamos colocar em números? Colocando em números, por exemplo, a raiz sétima de, por exemplo, 4 elevado a 7 vai ser igual a quanto? Ou seja, nessa situação aqui vai ser igual a 4. Porque quando eu tenho o expoente da raiz e o expoente da base aqui são iguais, a gente pode eliminar eles, correto? É como se a gente pudesse fazer... Como não? É como se a gente pudesse fazer assim, ou seja, eu elimino o meu índice da raiz com a minha raiz. Eu posso eliminar o índice da raiz com o expoente da base aqui, correto? Então, essa é uma situação que envolve a potência. Um outro exemplo aqui, mais prático, né, que às vezes pega muita gente desprevenida, esse aqui, ó. Vamos colocar aqui 2. Vai ser igual a quanto? A 2, correto? Por quê? O índice da raiz, apesar de não aparecer, toda vez que não aparece o índice da raiz, esse índice é 2. Então, a radical 2, o índice de uma raiz quadrada, ele nunca vai aparecer, correto? Nunca vai aparecer. Então, essa propriedade, toda vez que não aparecer, você sabe que é uma raiz quadrada. E aí, se o expoente dentro da raiz também estiver sendo levado ao quadrado, fica prático e fácil de resolver, tá bom? Essa é a propriedade da raiz enésima de um número elevado a n. Então, isso não importa, que dentro da raiz pode estar, por exemplo, pode ter assim, ó. Opa. Vamos fazer um valor maior aqui, ó. Raiz cúbica, por exemplo, de 5 vezes 2 elevado a 3, por exemplo. Qual o resultado disso aqui? 10. Porque você pode eliminar o índice da raiz, correto? E multiplicar 5 vezes 2, 10. Pronto, tá bom? A próxima propriedade é essa daqui, raiz da raiz. Tá bom? Essa propriedade é essa. Raiz da raiz. Ó. Para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar os índices das raízes. Então aqui ó, você tem a raiz enésima da raiz emésima de A. Como é que a gente pode fazer isso? Repete o A e multiplica-se os valores. M vezes N. Tá bom? M vezes N. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos pegar aqui uma raiz. Vamos ver aqui uma raiz cúbica. Tá bom? De uma raiz... assim. Pronto. 32. Pronto. Observe que essa segunda raiz aqui dentro, a gente nem colocou o índice, mas subentende-se toda vez que não aparece esse índice, vocês já sabem, né? Então, essa daqui nós podemos escrever como raiz. Ora, esse número
3, vou mudar a cor aqui, vamos lá, esse número 3 vai multiplicar o número que não aparece aqui, que é o 2, ou seja, 3 vezes 2, 5. Por que que o 2 não aparece? Porque quando a raiz é quadrada, não é necessário aparecer, tá bom? E aqui dentro nós vamos ter 32. Quanto que vai dar isso, gente? Isso vai dar 2. Moleza, né? Alguém pode perguntar, por que 2? Ora, porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. E aí a gente pode cortar o expoente 2 com o expoente 5 e o resultado sobrar 2. Tá bom? Então essa é a propriedade da raiz da raiz. A próxima, olha só, essa propriedade diz o seguinte. A raiz enésima de um produto, observa aqui, ó, raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas. Tá bom? A raiz enésima de um produto ficou igual a produto das raízes enésimas. Por exemplo, então aqui nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, a raiz quadrada de 3 vezes 2. Ok? Poderia multiplicar? Poderia, mas dependendo da operação matemática, eu preciso fazer essa abertura, né? Eu preciso escrever isso aqui de outro modo. Então, isso aqui pode ficar raiz de 3 vezes raiz de 2. Dependendo de uma simplificação, eu preciso fazer essa operação. Correto, pessoal? Então, é uma coisa, parece simples, mas é porque dependendo da situação, a gente precisa fazer alguma aplicabilidade, ou isso vai depender do exercício. Não adianta ficar tentando criar uma ideia, mas cada operação matemática tem as suas especificidades. Nós poderíamos colocar outro exemplo, por exemplo, uma raiz cúbica, ó. Uma raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 5, ó. 2 ao quadrado vezes 5, ok? Como ficaria isso aqui, ó? Ora, ficaria raiz cúbica de 2 ao quadrado, ok? Vezes raiz cúbica de 5. Pronto, tá bom? Então, você tem a propriedade, nós temos aqui a propriedade da raiz de um produto igual ao produto das raízes, tá bom? E se isso vale para o produto, valerá também para o quociente, ou seja, valerá também para a divisão, tá bom? Então, observe aqui que eu tenho a razão enésima, vai ser igual a raiz enésimas daquela fração, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo, transformar em números, né? Por exemplo, a raiz cúbica de 7 sobre 4. Como ficaria isso aqui escrito de acordo com esse exercício? Ora, fica raiz cúbica de 7 dividido por raiz cúbica de... Opa, não é o número 4. Opa, a caneta sumiu. Raiz cúbica do número 4. Tá bom, pessoal? Então, são operações bem simples. São as propriedades da radiciação. Essas propriedades, elas, dependendo da operação matemática, é interessante que eu saiba fazer essa destrinchão, né? Dividir essas raízes, esses produtos, de acordo com a operação, com que a operação pede. Tranquilos? Até lá!